Oi, Luiz. Eu estou mandando essa mensagem aqui para você. Vou mandar mais para algumas pessoas, tá? Porque é a palavra de Deus, né? Ezequiel 8, né? Quem quiser acompanhar, pode pegar a Bíblia, né? E estar acompanhando a palavra de Deus. Eu vou mandar para algumas pessoas que conhecem a palavra, né? Se você quiser compartilhar também. Sucedeu, pois, que no 7º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Deus caiu sobre mim. E olhei, eis que um semelhante com um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo. E os seus lombos, e daí para cima, com aspecto do resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu de forma de uma mão, né? Estendeu a forma de uma mão e tocou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou, tomou-me, né? Pegou ele pelos cabelos. E o Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus. Então, assim, você vê que Deus ele pegou ele, né? Pelos cabelos, né? E ele levou ele para Jerusalém em visão de Deus. Tá bom, pessoal? Tá bom? Então, aquilo que Deus, né, estava vendo, né, em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, né, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes, né. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali conforme um aspecto que eu tinha visto no vale, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei meus olhos para o caminho do norte. Eis que ao norte, a porta do altar, estava uma imagem de ciúme na entrada. E disse-me: Filho do homem, que tu vês tu o que eles estão fazendo? Olha, gente, eu quero aqui deixar claro, quem está perguntando para Ezequiel é Deus. Deus está perguntando: olha, Ezequiel, você está vendo o que eles estão fazendo? Então, assim, eu escutei, né, algumas vezes, né, 2 vezes, né, que a gente não deve olhar para as coisas erradas dentro da igreja. Para a gente que não deve olhar, escutei algumas vezes, aconteceu aquele problema com a menina, né, eu vou sempre mandar esse áudio aqui para vocês, o problema com a menina que perdeu o olho, né, a igreja toda errada, toda em pecado, toda torta, né, a gente falou sobre isso aqui, e eu estou trazendo aqui essa palavra, então, assim, como que pode ser maus olhos você olhar para a obra de Deus, para as coisas de Deus, porque os servos ali que deveriam ser servos de Deus estão fazendo, e você vê que não é uma coisa de Deus, e você não pode falar, sendo que o próprio Deus manda olhar, a gente tampando os nossos olhos para o pecado da obra, nós estamos consentindo com o erro, né? Aí ele diz assim, ó, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para me afastar do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Olha, eu tenho uma experiência diferente, e talvez eu tenha um meu amigo que eu estou mandando essa mensagem, Luiz também, passou por muitos lugares, né? Eu conversei com ele, os lugares que ele frequentou. Eu tinha um outro amigo que ele veio a falecer acredito, de Covid, eu conversava muito com as coisas de Deus com ele, muito com as coisas de Deus, né? O Luiz conhece o Isidoro, né? Morreu sozinho, né? Eu estava no Nordeste, quando eu cheguei, perdi o contato e fiquei sabendo da morte dele pela televisão, mas falava muito com ele por WhatsApp, né? E ele me contava desde quando eu conheci na prosperidade até
o dia que ele morreu, sozinho, na pobreza, sem ninguém. E ele me contava muitas coisas que aconteciam nas igrejas que ele estava indo, né? A vontade dele até falar assim, Alex, vamos montar uma igreja, né? Mas assim, montar uma igreja para mim não é uma coisa que a gente possa fazer de qualquer maneira, né? E ele me contava as coisas terríveis que as pessoas fazem, os interesses, a falta de valor que ele tinha, porque ele, quando ele era próspero, ele tinha valor na igreja. Depois, quando ele perdeu tudo, que valor restou para ele? Então, eu vi várias coisas, gente. Várias coisas. Eu vi a imoralidade, eu vi a depravação. Então, eu não tenho como declarar para você, ó, a igreja A, B ou C. Eu passei em várias igrejas. Né? Deus me levou, eu me converti, né? Aceitei Jesus. E na igreja que eu conheci Jesus, eu não fiquei nela. Fui para uma, fui para outra, 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 fui para outra. E assim foi. Por que saiu? Por que você não ficou? Você é um perturbado? Não, de maneira nenhuma. Em muitos casos, eu tive que fugir da igreja. Porque você começa a falar que uma coisa é errada, mostrar na palavra de Deus, as pessoas não aceitam. Elas não aceitam que você fale, olha, isso é errado. A palavra de Deus está dizendo ao contrário. A palavra de Deus, olha, Deus ele diz assim, olha, existe um caminho para seguir. Existe um caminho. A porta, né, larga e a estreita, né? Não há dois caminhos. Eu estava falando até com uma irmã nova convertida. Não existe vários caminhos, não. Não tem como alguém chegar para mim e falar, siga o seu caminho que eu sigo o meu. Não tem dois caminhos corretos, né? Isso que eu quero dizer. Existe um caminho que vai para o inferno e outro que vai para a salvação. Certo? Qual que é que você escolhe? Qual que é que você vai escolher? Eu estava conversando com o Luiz, né? O Luiz, você que não é o Luiz, né? Que está ouvindo, eu estou mandando essa mensagem para o Luiz. E eu falei uma coisa da palavra de Deus, eu mostrei para ele, e ele falou a mesma coisa. A mesma coisa. Nós estamos longe, ele está do outro lado do Brasil, mas a palavra de Deus é a mesma, né? E Deus ele fala aqui, olha, levanta os olhos, né? E diz, olha, você está vendo as terríveis e grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. Então Deus ele está deixando claro aqui, né? Você que está ouvindo essa mensagem, que Deus existem coisas que afastam ele da casa de oração. E ele diz assim, ó, mas ainda tornarás a ver maiores abominações, mais coisas ruins, mais coisas terríveis. E levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede, né? Ele diz aqui um buraco na parede, acabei de perder a página aqui. E havia um buraco, e havia, né? E eis que já havia um buraco na parede, né? E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então você vê que pela segunda vez, gente, pela segunda vez, quantas vezes Deus tem que falar com você? Quantas vezes Deus tem que trazer a mensagem de Deus para você? Quantas vezes Deus tem que mostrar para você que está acontecendo coisa errada dentro da casa dele? Quantas vezes? Tem gente, pessoal, que está uma vida vendo coisa errada e não toma uma atitude de Deus. Não toma um partido de Deus. Você acha que eu não queria estar nas igrejas que eu passei? Você acha que eu não queria estar ali cantando, louvando, me alegrando, indo para a casa de Deus? Mas como que a gente faz isso, gente? Mas como que a gente faz isso? Porque as pessoas acham que os nossos olhos são maus.
né? A gente está vendo as coisas erradas dentro da igreja, nós somos os errados. Os nossos olhos são maus. Né? Então, Ezequiel é o mal da história. Porque Deus está mandando. Deus é o mal da história. Então, eu sou o mal, Deus é o mal e Ezequiel é o mal. Então, quando você começa a ver algo errado na casa de Deus, porque você tem zelo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela casa de Deus, você é taxado pelo mal. Você é o câncer daquele lugar. Não as pessoas que estão erradas. Olha, elas são pecadoras. Olha, elas são... Mas como é que Deus olha essas pessoas? Como que Deus está vendo essas pessoas? Não, olha, eu vou ver, mas eu vou orar. Será que você está certo? Será que Deus está errado? Ezequiel está errado? Eu estou errado? As pessoas que estão vendo as coisas erradas estão erradas de falar? Diz mais aqui. Entra e vi as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de réptil, animais abomináveis e todos os ídolos na casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Estavam em pé diante deles sentados homens dos anciões na casa de Israel, e no meio deles a cada um tinha na mão, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas. Vocês estão vendo? Viste o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê. E o Senhor abandonou a terra e disse: ainda tornará a haver coisas, haver maiores abominações que estes fazem, né? E levou. Gente, eu estou aqui no computador e fico perdendo aqui a mensagem. Entrever, né? E disse-me: ainda tornará a haver abominações que estes fazem, aqui no 13, tá? 8:13. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando, né? Assentadas chorando, né? E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a haver abominações maiores do que essas. Então, eu quero que você veja aqui na palavra de Deus, porque eu não quero me estender, vou até no máximo 20 minutos aqui nesse áudio, né? Deus, ele vai mostrando, só que para muitas pessoas, Deus está errado. Não, Deus está olhando com maus olhos. Então, se Deus está olhando com maus olhos, se os olhos foram maus, o corpo de Deus todo é trevas. Né? Então, que grande treva será, né? Se Deus, ele tem maus olhos, e se os olhos, o corpo é trevas, tudo vira trevas. A palavra de Deus fala assim: ao dia do Senhor, né? Por que querem o dia do Senhor? Eu vou até achar aqui para vocês. O dia do Senhor será trevas. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem o dia do Senhor? Trevas será e não luz. Já viu aquelas igrejas que falam assim: vem Jesus? Claro que você pode falar, né? Você pode falar, você está buscando o Espírito Santo. É em Amós 5:18. Você que não conhece a Bíblia, tem gente que briga comigo, que chama minha atenção, que diz para mim não falar a palavra de Deus, que ela não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. Pessoas, tá? Não estou especificando ninguém, pessoal, tá bom? Então, existem pessoas que chamam a minha atenção, mas não conhecem a Bíblia. Então, eu digo para vocês assim, ó: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem? Por que vocês querem o dia do Senhor? Está escrito na Bíblia isso. Em Amós 5:18. E ele diz assim, ó: será de trevas.
e não de luz. Tá bom para você? Vamos lá. Diz mais assim, então me disse, vês isto, filho do homem, porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Por isso, também eu os tratarei com furor, e o meu olho não poupará, né? Nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não ouvirei. Eu quero estar encerrando aqui. Então, assim, gente, é falta de conhecer Deus. Certo? É falta de conhecer Deus. Quando a gente lê uma palavra dessa, dizendo que Deus ele vai se irar, Deus vai colocar a mão, Deus não aceita esse tipo de coisa, essa igreja está errada, porque isso aqui, pessoal, vamos mudar para o tempo nosso, pela nossa linguagem, é como Deus estivesse levando alguém dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. E às vezes, né, a sua vida não vai, a vida de alguém não vai, as pessoas não vão, a vida não vai. Né, eu falei esses dias, né, o áudio a respeito de Apocalipse, né? Sai do meio dela, povo meu, para que as pessoas não venham sofrer com o castigo, né, com a ira de Deus. E as pessoas estão brincando com Deus. As pessoas estão brincando com Deus, gente. As pessoas, elas têm temor, né? As pessoas do mundo, muitas pessoas do mundo, não brincam com as coisas de Deus, não. Não zombam de Deus, não. Não tiram sarro de Deus, das coisas de Deus, não. Mas basta as pessoas ir para a igreja, que ela aquele Deus, né? Que era um Deus que castigava, era um Deus que poderia pesar a mão na pessoa, é aquele Deus, o Deus do Apocalipse, o Deus que guiou o povo no deserto, é o mesmo Deus. Aí as pessoas vão para a igreja, acham que Deus não faz nada, Deus é um bundão, né? Vamos falar assim? Acha que Deus não está vendo nada que a pessoa está fazendo de errado. Acha que Deus não está vendo nada de errado dentro da igreja. Acha que Deus é um frouxo. Mas mexer... Fala para ela mexer com o capeta. Com o diabo. Não, ela não mexe, não. Ela não fala nada, ela fica com medo. Né? Mas ela zomba de Deus. Ela acha que Deus não está vendo. Pois eu digo para vocês, pessoal. Uma vez eu ouvi um ditado popular, né? Algumas pessoas conhecem, outras não. Da mão do diabo, Deus te livra. Mas da mão de Deus, ninguém te livra. Ninguém te tira da mão dele. Ele diz assim, ó, agindo eu, quem impedirá? Então, se você cair na mão de Deus, não sei se você vai para a igreja, se você recebeu essa mensagem, né? Você pode ir para a igreja ou não. Quem é que vai te livrar da mão de Deus? Porque você vê as coisas erradas e você finge que não vê. Né? Você vai para a igreja e você não toma uma decisão, um partido de Deus. Olha o que Deus falou aqui, olha. Eu tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo eu não ouvirei. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, para essas igrejas, né, não sei se você está em alguma igreja, né, nessa situação, terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Terrível coisa. E quando você vê algo que está errado, não é errado você falar, não. Porque você tem zelo pela obra de Deus, você tem zelo pelas coisas de Deus, você tem zelo pela casa de Deus. Então vamos buscar a Deus, pessoal. Porque com certeza as pessoas que elas fazem, né? Ouvi uma vez isso de um pastor, vista grossa. Ah, tem que fazer vista grossa. Vista grossa, será que a pessoa finge que não vê? Né? Então,
eu vi esse pastor aí, né, se afastar de Deus, das coisas de Deus, né? Infelizmente era um pastor novo, né? Eu conheci ele na Assembleia, né? E falava muito, olha, terrível coisa cair na mão de Deus, terrível coisa na mão de Deus. Hoje está um pastor barrigudo, né, com a sua esposa, e tudo aquilo que ele falava de Deus não vale mais. Se foi. Conheci também outro pastor também, chamado pastor Lúcio, falava muito de Deus, Deus coloca a mão, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E vivia pegando todas as mulheres dentro da igreja, deixava a mulher dele em casa. Outro também, olha, Deus pesa a mão. E fazia um monte de coisa errada em cima do altar. Agora, eu estou errado? Deus está errado em ter zelo pela obra de Deus? Eu quero que você medite sobre isso que Deus fez com Ezequiel, tá? Dizendo para ele olhar o que as pessoas estavam fazendo dentro da casa dele, afastando ele daquele lugar. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todos e que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus.